É logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Fim de semana positivo para o prefeito Rodrigo Pinheiro. Anúncios no aniversário de emancipação política devem melhorar a imagem do gestor diante da população. Mário Flávio conta os detalhes. Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia para você, Ana Rebeca, o nosso ouvinte. Nesta segunda-feira, pós-feriado de aniversário de emancipação política na cidade de Caruaru. O fim de semana foi bastante movimentado, em especial para o sábado, viu? Diria que foi um fim de semana bastante positivo para o prefeito Rodrigo Pinheiro. Tudo isso porque a governadora Raquel esteve aqui no último sábado e fez uma série de anúncios, né, que vão acabar, de certa forma, ajudando o prefeito na corrida eleitoral que vem por aí. Primeiro, pela manhã teve aquela tradicional evento, tradicional festa de aniversário que acontece em toda a cidade que completa ano, né? Aqui em Caruaru a tradição é o achamento das bandeiras às 8 da manhã, pontualmente aconteceu. Depois teve uma missa e na sequência houve o corte do bolo, né, com a presença de vereadores, lideranças políticas e muito mais. Na sequência a governadora iniciou uma série de agendas em Caruaru, começando à tarde, né, com anúncios de abastecimento de água para a zona rural da cidade. Também teve o anúncio do primeiro Minha Casa Minha Vida desse ano, do governo Lula, para ser aqui em Caruaru. Depois a entrega do novo prédio da estação ferroviária, que, diga-se de passagem, ficou muito bonito. E ainda à noite, né, com o São João na Roça. Então veja, foi um dia inteiro aí de agenda positiva, né, para o governo Rodrigo ao lado da governadora, mesmo com algumas obras ainda, as famosas ordens de serviço, porque não param de acontecer, muita ordem de serviço, e a gente vê ainda pouca efetividade dessas ordens de serviço que estão sendo assinadas, né? Um exemplo, vejam o que eu disse há 2 meses aqui na história do aeroporto de Caruaru, né? O aeroporto foi, aqui a ordem de serviço foi assinada, veio o ministro, veio a governadora, o prefeito de Caruaru, deputados, lideranças, e até agora nada de obra começar no aeroporto de Caruaru, porque é um trâmite que, esse trâmite demora um pouco, é aquela questão, né, do trâmite burocrático, né, a abertura de a ordem de serviço, depois vem a questão da licitação, o início da obra, para, enfim, ela ser concretizada. Mas o fato é que a gente não pode mais, né, fazer tanto oba-oba, tanto alarde com a ordem de serviço, a não ser que aquela obra ela chegue na população. Eu acho que os órgãos de controle poderiam até ver isso, essas questões dessas obras, ordem de serviço, né, que acabam ecoando uma pauta positiva, mas que demoram muito para chegar na vida da população. Mas voltando à agenda, foi um fim de semana positivo para o prefeito Rodrigo, que agora vai correr contra o tempo para entregar tudo nos trinques, como a gente costuma dizer, para o São João. Eu costumo dizer que sempre que chega o aniversário de Caruaru, que passa, né, para chegar no São João é um pulo. E na verdade a gente daqui a 10 dias estará abrindo de forma oficial o São João de Caruaru. O São João na Roça aumenta aquela ideia do tamanho da festa, mas a gente sabe que é como se fosse uma prévia de São João, né? A festa mesmo começa em junho, que é quando tem as festividades dos santos, as fogueiras e muito mais. Então a gente entra numa contagem regressiva agora para a festa de São João, literalmente, né, que começa no último dia desse mês. Então o prefeito vai aproveitar ao máximo essas oportunidades que a governadora Raquel vem dando a ele para tentar, né, chegar aí a vencer essa eleição no primeiro turno. E uma coisa curiosa, viu? Eu encontrei o Galego de Lages, uma medalha que o presidente da Câmara, Bruno Lambreta, recebeu no último sábado, né, a medalha 18 de maio, que é a mais alta comenda da casa, numa solenidade muito emotiva, inclusive, né, com o Bruno se emocionando, se lembrando do pai dele, o ex-vereador Lambreta, e uma solenidade bastante prestigiada e também muito festiva na Câmara Municipal. Estávamos por lá acompanhando, né, eu sou amigo de Bruno desde a época do colégio, a gente estudou junto, e depois ele foi ser vereador e o jornalista político, e a gente
acaba se encontrando nas pautas da vida. E lá, nessa solenidade, eu encontrei o vereador Galego de Lages, Ana Rebeca, e ele dizia que ainda não desistiu da ideia de colocar Toninho no mesmo palanque de Rodrigo Pinheiro. Disse, e sem pudor nenhum, que o prefeito conduziu mal aquela história que Toninho tinha exigido a vice, disse que isso não aconteceu, né? Ele próprio confirmou, o Galego de Lages, e que apenas mediou a conversa e que a ideia era tentar unir os grupos, né? Galego de Lages, lembrando, passou 20 anos aí ao lado de Tony Gel, ainda tem uma relação muito boa com Tony e disse que não desistiu ainda dessa história. E mais uma vez ele disse que o prefeito conduziu mal essa reunião com Toninho, e depois, como a informação foi divulgada, que Toninho se reuniu para exigir a vaga de vice. De acordo com o Galego de Lages, isso não aconteceu, apenas era uma conversa que eles iriam ter para que acontecesse a união dos grupos, mas isso não houve. Mas o Galego disse que na política tudo pode acontecer e ele vai trabalhar para que isso aconteça. Isso não quer dizer que Toninho fosse o vice de Rodrigo, né? Mas isso pode acontecer também mais na frente. Falando em vice de Rodrigo, chamou a atenção a presença da Deise Williane ao lado do prefeito Rodrigo Pinheiro. O nome de Luana Marabuco, da secretária da Mulher, tinha ganhado força, né, nas redes sociais, nos eventos, mas o que se viu, principalmente quando a Luana Marabuco assumiu, né, um cargo na direção do PSDB local. Mas desde que a Deise Williane ela desincompatibilizou para ficar a serviço aí do PSDB e ficar apta para concorrer na eleição desse ano, algumas presenças dela nas solenidades, especialmente de aniversário de Caruaru, deu indícios, né, de que deve ser mesmo ela a escolhida pelo prefeito Rodrigo para ser a vice na chapa. Isso porque, veja, no momento que o prefeito chegou para a solenidade do hasteamento das bandeiras e depois o corte do bolo, a ex-secretária, ela chega no carro com o Rodrigo. E Luana Marabuco já estava lá com os demais secretários esperando o prefeito chegar. Quem chega no carro com o prefeito? A ex-secretária Deise e o secretário de comunicação, Tiago Azevedo, que eles sempre estão juntos, né? Então, para mim, esse foi mais um indício, né, que a ex-secretária Deise Williane vai ser ela mesma a vice. Sem falar que ela colou no prefeito no restante de toda a agenda do dia. Os dois estiveram juntos na missa, depois estiveram ladeados no momento de cortar o bolo, depois na sequência na agenda ao lado da governadora Raquel e depois na entrega da estação ferroviária e também do São João na Roça. Então Deise Williane ganha força, ela que é bastante discreta, lembrando que é uma técnica, não é política, está aprendendo como é que se faz política no dia a dia, mas de fato vai se mostrando aí que é sim ela a secretária, né, a mulher, na verdade, a ser aí a indicada para ser a vice de Rodrigo Pinheiro. Claro que isso vai demorar um pouco para acontecer, mas o fato é que Rodrigo Pinheiro está aí encaminhando para essa indicação da Deise Williane. Os outros demais pré-candidatos, que foi que eles fizeram na festa de aniversário? Todos, né, o ex-prefeito Zé Queiroz, o delegado Eric Lessa, também o Toninho Rodrigues, o Armandinho, gravaram vídeo, Fernando Rodolfo também, gravaram vídeos, a própria Michele Santos, né, também gravaram vídeos aí em comemoração ao aniversário de emancipação política de Caruaru. A exceção foram os pré-candidatos Toninho Rodrigues, que foi com o delegado Eric Lessa aí as festividades na zona rural do São João na Roça. Em Peladas os dois foram bastante, né, aclamados pela população, digamos assim, estiveram bastante fotos, tiraram com as pessoas, aproveitaram ao máximo essa festividade, né, para mostrar que Toninho é pré-candidato. E o delegado Eric Lessa também esteve na zona rural, ao lado de assessores. Os dois estiveram aí juntos, marcando presença. Então, vejam que os outros pré-candidatos, eles deram uma arrefecida na agenda, digamos assim. O ex-deputado Zé Queiroz, ele apenas se limitou a gravar um vídeo, né, para as redes sociais. O mesmo aconteceu com o Armandinho, também ele está num momento complicado, né, por causa da agenda com a banda Flor do Nacaru, né, a banda entra no ápice, né, todo artista de forró, ele espera o mês de junho, que é o mês que tem a maior quantidade de shows e a maior agenda. Então Armandinho, ele entra num período crucial agora que terá muitos shows,
né, para compartilhar. E Fernando Rodolfo entra naquela expectativa de trazer Bolsonaro aqui para Caruaru, para que ele possa crescer nas pesquisas. Esta semana talvez saia a pesquisa de intenção de voto aqui para prefeito de Caruaru, lembrando que as últimas vem mostrando Rodrigo Pinheiro consolidado na frente, mas naquele patamar que ele não consegue descolar da casa dos 30%, e os demais pré-candidatos vêm ali se alternando ali na busca por uma ida ao segundo turno. Se a eleição fosse hoje, o nome que iria para o segundo turno era o de Zé Queiroz, mas claro, como eu disse, na minha opinião aqui em alguns momentos, nomes, né, devem crescer com o andamento da pré-campanha e da própria campanha quando começar para valer. Para mim, o Zé Queiroz cresce quando o presidente Lula garantir esse apoio a ele, gravar vídeos e talvez vir até a cidade de Caruaru. Então o Zé Queiroz deve crescer um pouco nessa pesquisa. Quem também pode crescer é o Toninho Rodrigues, né? Quando o eleitorado mais fiel do pai dele perceber que ele é o herdeiro político Tonigel e que vai ser candidato, então acho que Toninho também cresce. Fernando Rodolfo também, ele pode ganhar alguns pontinhos aí na pesquisa quando o ex-presidente Bolsonaro vier aqui para Caruaru e os conservadores entenderem que Fernando Rodolfo é o candidato de Bolsonaro, que muita gente ainda confunde isso, ou por não gostar do Fernando Rodolfo também, não se identificar ele com o bolsonarismo, mas quando perceberem que Fernando Rodolfo é o candidato de Bolsonaro, ele cresce também. E acredito eu que Armandinho, com essa agenda positiva de São João, mesmo não se apresentando aqui em Caruaru, na festa, ele deve também crescer uns pontinhos. Então, por isso, para mim, essa eleição hoje, se ela fosse hoje, seria uma eleição do segundo turno. Agora, como na política tudo pode acontecer, lembrando que a governadora Raquel Lira, ela já veio aqui no último mês 4 vezes, tentando alavancar ainda mais o nome de Rodrigo Pinheiro, mas até agora, de acordo com as pesquisas, isso não foi suficiente para que a eleição seja decidida no primeiro turno. Então, Ana, esse foi um resumo aí do aniversário de emancipação política de Caruaru. Daqui a pouco, a gente dentro do Manhã Cidade vai falar da Compesa, inclusive teve anúncio aqui de obras e de novos recursos aqui para a Compesa. Lembrando que às 8h20, né, a gente vai receber aqui no estúdio do Manhã Cidade o Antônio Freire, ele que é gerente de negócios da Compesa, e bater um papo com a gente aqui, né, sobre esses avanços e essas obras que vão chegar da Compesa. E também os ouvintes podem mandar perguntas aí sobre a Compesa, a situação da Compesa aqui na cidade, nosso WhatsApp, que é o 998780997. Às 11 horas temos dado entrevista, a gente vai bater um papo também sobre esse aniversário de Caruaru e outros assuntos. E claro, este é só o primeiro momento da política, começando nesta segunda-feira, uma semana digamos assim, São João, e na sequência a gente vai ter aí aquele esquenta, aquela expectativa para o começo do maior e melhor São João do mundo. Ana, eu volto com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio, Senhor